Mateus capítulo 16, verso 18 e 19. Vocês encontraram aí? 1:8, 1:9. Sim? Mateus 16, 1:6, verso 1:68, não, 1:8, 1:9. Perfeito? Estamos aí? Olha o que o texto diz. Jesus falando: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra certamente será desligado nos céus. Acredito que a grande maioria conhece esse texto, não é? O comecinho vai dizer que Jesus retirou seus discípulos de Jerusalém e os levou ao lugar extremo, os levou a Cesareia de Filipe, e naquele lugar ele faz uma pergunta em duas partes, ok? Ele pergunta para seus discípulos: quem dizem os homens? Que homens? Os homens de Jerusalém, os que habitavam em Jerusalém, quem dizem os homens que sou eu? E você pode observar aqui no verso 14 que eles vão responder que os homens de Jerusalém pensam que Jesus é alguém que já veio, uma movimentação que já aconteceu. Por favor, por gentileza, leia comigo o verso 14. Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista. Diga comigo: João Batista. João já tinha morto neste momento. João estava morto. João representava um mover de Deus, uma movimentação de Deus que já tinha passado. Então os homens de Jerusalém, que são os fariseus, que são os religiosos, olhavam para Jesus e tratavam de compará-lo com uma movimentação de Deus que já tinha acontecido. O segundo nome que aqui aparece diz: outros dizem que tu és Elias. Elias já também tinha passado. Ok? E vão concluir com Jeremias, que também já tinha vindo. Jeremias já estava morto, não é? Jeremias, Elias fazem parte do contexto do Antigo Testamento, antes da cruz. João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor, mas ele já tinha perdido a sua cabeça. Então, os homens de Jerusalém, ao olhar para Jesus, o comparam com uma movimentação. Vou usar melhor essa palavra. Não mover, mas uma movimentação de Deus que já tinha passado. Aí Jesus não fica conforme com essa resposta, e ele pede para seus discípulos, ou ele faz para seus discípulos a segunda pergunta. E ele disse assim: os homens de Jerusalém pensam nisso, mas e vocês? Vocês que estão caminhando comigo, vocês que estão sendo discipulados por mim, vocês que, não sei, visitam as cidades comigo e vêm eu fazer milagres, eu curar o cego, eu curar o paralítico, quem sou eu para vocês? E aqui há um silêncio rotundo, um silêncio assustador. Sabe o que me surpreende deste texto? Que os discípulos têm muito a dizer daquilo que os outros dizem. Certo? Eles dizem que tu és Elias, eles dizem que tu és João Batista, eles dizem que tu és Jeremias. A opinião dos outros, eles tinham na ponta da língua. Mas quando Jesus pergunta: e vocês? Que pensam de mim? Para vocês, quem sou eu? Aí há um silêncio. Aí eles não dizem nada, e Pedro rompe o silêncio. Penso eu que os discípulos, quando Pedro levantou a voz, certo, os demais discípulos falaram: é bem bomba, cara. Porque o Pedro sempre dava mais foras que dentro, não é? Mas Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus disse para Pedro: Pedro, bem-aventurado és tu, porque esta declaração, esta verdade, não te la revelou carne nem sangue. Que está dizendo Jesus para Pedro? O que você acaba de dizer não se aprende nos livros. O que você acaba de dizer não se aprende na sinagoga, não se aprende numa escola teológica. O que você acaba de dizer, só meu Pai pode ter soprado em seus ouvidos para declarar que eu sou o Cristo. Me está acompanhando? E aí Jesus disse: já que você falou que eu sou o Cristo, eu vou lhe dizer quem você é.
E aqui é uma verdade muito importante. Quando a gente começa a saber quem Ele é, Ele começa a dizer quem sou eu. Me está acompanhando? Isto fala de identidade, não é? Então, na medida que conhecemos ao Senhor, nós vamos saber também quem nós somos nele. E Ele disse: já que você disse que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, eu vou dizer para você que você é Pedro. Está entendendo? Ele já não é mais Simão, ele é Pedro. Não é? Ele tinha dois nomes, Simão Pedro. Simão significa uma vara agitada de um lado para outro, mas pedra, como nós cantamos, é algo firme. Disse: tu és Pedro. E sobre esta declaração que você acaba de fazer, de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, nós vamos, ou eu vou edificar a minha igreja. Disse a versão internacional, edificarei a minha igreja. Aqui um parênteses, tomem atenção. Você percebe que a Jesus se lhe atribui a profissão de carpinteiro, sim ou não? Conhece Jesus, filho de José o carpinteiro, e muitos dizem que ele era carpinteiro. Ok, não vou entrar nessa questão, mas quero lhe trazer uma reflexão, que você pense. Se ele era carpinteiro, por que ele não dá um exemplo de carpintaria? Não há um exemplo. Ele não diz assim: não, porque edificarei a minha igreja como meu pai me ensinou a construir uma mesa. Ele não dá um exemplo de carpintaria, ele dá exemplos de agricultura e ele dá exemplos de edificação. Mas ele não fala assim: não, porque o reino de Deus é semelhante a um homem que construiu uma cadeira, é semelhante a um homem que edificou ou que construiu uma mesa. Porque na verdade, você pesquisa isso, Jesus não era carpinteiro, Jesus era um artesão. Porque nos dias de Jesus não se trabalhava com madeira, não era madeira o que mais se trabalhava naqueles dias, não é? Uma versão americana começou a traduzir que ele era carpinteiro, porque naqueles dias, na profissão daqueles dias era ser carpinteiro. Mas se você procurar no grego, essa palavra significa que ele era um artesão, ele estava habilitado a trabalhar com todo tipo de materiais. Uau! E a gente vive pensando que ele era carpinteiro, não é? Mas tudo bem, isso é para outro dia. Então ele diz: eu edificarei a minha igreja, certo? Diga assim: Cristo Jesus é aquele que vai edificar a sua igreja. Muito bem, venha comigo, 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, por gentileza. 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Primeira de Pedro capítulo 2, verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Diga assim: somos pedras vivas numa edificação. Perfeito? O primeiro que você vai entender, precisa entender, que nesta edificação Cristo Jesus não trabalha com tijolos, trabalha com pedras. Ok? Dario, qual é a diferença entre tijolo e pedra? Tijolo, certo, ele é feito em série, entende essa palavra? Fazem um monte e com um molde, é isso, assim se chama, um molde, uma forma, não é? Então, quem faz tijolos tem uma forma, não sei, de 15 por 20 ou por 25, e ele vai fazendo todos os tijolinhos iguais, uns iguais aos outros. Se você já construiu na sua casa, você, certo, aqui se constrói com bloco, que também é um bom exemplo, porque são feitos de um molde, de uma forma, ou aquele tijolo baiano que chamamos lá em São Paulo, que tem uns furinhos no meio, não é? E todos são iguais uns aos outros. Você os coloca do lado e são iguais uns aos outros. Deus não edifica com tijolo. Diga isso por gentileza. Diga comigo: Deus não trabalha com tijolos. Deus trabalha com pedras. Perfeito? Quando falamos de pedras,
falamos como essas paredes que agora se usam, aquelas fachadas de casa, onde o pedreiro vai encaixando uma pedra na outra, e cada pedra tem uma forma diferente. Já viu algumas fachada que chama de casa? Então ele compra, o dono da casa compra umas pedras, e o pedreiro vai encaixando uma pedra na outra, e vai calçando, e ele vai formando uma parede. Isso quer dizer que nós não precisamos ser iguais para participar da edificação, ok? Eu sou diferente a você, você é diferente para comigo, seu irmão que está do seu lado é diferente, e não estou falando tão só de uma diferença facial, corporal, mas ele possui habilidades que talvez você não possua, ele possui talentos, dons que talvez você não possua, mas Deus vai encaixando um no outro e vai levantando a edificação desta casa chamada igreja. Me está acompanhando? Então observe, não precisamos ser todos iguais. Há uma expressão aqui no Brasil que eu gosto bastante, a qual diz assim: que seria do vermelho se todo mundo gostasse do amarelo? Certo? O que seria, não sei, não sei, a ver, da carne de sol, se todo mundo gostasse só de aipim? Me está acompanhando? Deus utiliza todos, não é? Mas para isso ele precisa trabalhar em todos. Acompanhem isso ou não? O que você está observando, dona Sônia? Os quadrinhos? As graças que edificam, muito bem. Observe aqui, outra coisa importante, são pedras vivas. Ok, diga assim comigo, pedras vivas. Diga outra expressão, diga assim, pedras que contêm a vida de Deus. Ok, se você vê o verso número 4, não é? Ele diz assim: à medida que nos aproximamos da pedra viva. E aí ele vai explicar que a pedra viva, ela foi rejeitada pelos edificadores. Aqui há um parêntese, não sei se você percebe. Diz rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Essa pedra é Cristo. Está entendendo? E na medida que nós nos aproximamos, e essa expressão é aproximar-se, é me apropriar dele, a vida dele vai crescendo dentro de mim. Porque Deus não trabalha com pedras mortas, Deus trabalha com pedras vivas. Você e eu somos portadores da vida de Deus. Cristo habita em nosso espírito, Ele habita em você, Ele está em você, e isto te qualifica, certo, para ser introduzido no processo da edificação. Amém? Me está acompanhando? É dizer, me torno portador da vida de Deus, não é? Na medida que eu conheço Ele, que a palavra se aproximar, me aproximo dele com que intenção de conhecê-lo, ele vai crescendo na minha alma, não é? Minha alma vai sendo tomada pela vida de Deus, e eu vou tomando a forma que Deus precisa para a edificação. Me acompanha nisso ou não? É dizer, não quero lhe falar disso, mas você que está anotando, você precisa entender que as pedras para chegar, parece que falamos isso lá na primeira imersão, se não falamos, estou falando agora. Todas as pedras precisam passar por um processo para chegar ao canteiro de obra. Me está entendendo? Não sei se você entende de pedra. A pedra é cortada na canteira, e depois que ela é cortada na canteira, ela vai para o canteiro de obra. Canteira e canteiro de obra são duas coisas diferentes. A canteira é onde a pedra é cortada, preparada para, e o canteiro de obra é onde ela vai ser, encaixada com outras pedras para formar uma parede, para formar um muro, para ir construindo algo. Me faço entender? Então anote aí, toda pedra. Não, anote, não repita. Anote. Está no automático, hein? Anote aí em seu caderninho que toda pedra precisa ser processada. Observe, venha comigo para que você entenda esse processo. Primeira de Reis, por gentileza.
Nós vamos ter talvez uma terceira, uma quarta e talvez uma quinta, não é? Sei lá. Eu vou lhe recomendar algo. Na próxima imersão, traga a Bíblia de papel. Ok? Porque é mais fácil pular de um texto a outro. Ok? Só por isso, nada contra. Primeira de Reis, capítulo número 6 primeiro. Primeira de Reis, capítulo número 6, verso 7. Capítulo 6, verso 7. Com esse texto eu vou lhe mostrar que a canteira e o canteiro de obra são dois lugares diferentes. Perfeito? Observe aqui, verso 7. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados na pedreira, fala aqui, ou canteira, talvez disse na sua tradução. E não se ouvia no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Então, esta tradução, que é a versão internacional, diz que a pedra é cortada na pedreira. Mas no lugar da construção não se ouvia barulho nem de martelo, certo? Nem de talhadeira, porque a pedra chegava pronta. Que está explicando, certo? Está explicando a construção do templo. Que quando a pedra chegava no lugar da construção, o pedreiro não tinha que preparar ela, porque ela chegava preparada. Qual era o trabalho do pedreiro? Juntar essa pedra com outra pedra. Ele não precisava usar nem martelo, nem talhadeira, nem uma picaretinha, nem uma machadinha para tirar alguma coisa. A pedra chegava pronta. Diga comigo, a pedra chegava pronta. Se dá conta que a pedra é cortada na pedreira, mas ela é utilizada no canteiro de obra. Perfeito? Agora observe, um texto sobre o processo que as pedras passam. Capítulo 5, uma folhinha para trás, verso 17. Verso 17. Por ordem do rei, retiravam da pedreira, novamente aparece, do lugar onde a pedra era preparada, grandes blocos de pedra de óptima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Alguém tem uma tradução que não seja a versão internacional, onde vai dizer assim, ó, pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas? Sim? Perfeito? Nessa tradução fica mais claro que nesta, ok? Mas em outra tradução, que acredito que é a Revista e Atualizada, aparece João Ferreira da Almeida, Revista e Atualizada, vai dizer: essa pedra que chegava no canteiro de obra era uma pedra grande, diga comigo, grande, preciosa e lavrada. Vamos de novo: pedra grande, pedra preciosa, pedra lavrada. Observe aqui, não tenho esse tempo, em algum momento podemos conversar sobre isso. O processo na escritura, na Bíblia, sempre aponta, sinaliza para 3 etapas. Toda vez que Deus vai falar de processo, Ele vai falar de 3 etapas nesse processo. Ok? Me acompanhe nisto? Eu vou lhe dar um exemplo. Ok? Diga de novo comigo assim: pedra grande, pedra preciosa, pedra lavrada. Venha comigo a Lucas 15, por gentileza. Lembre-se que mesmo falando de vários textos, estamos falando de uma única coisa, ok? Perfeito? Estamos falando de edificar. Cristo Jesus prometeu que Ele edificaria a sua igreja, não é? Como Ele vai edificar a sua igreja? Com pedras vivas. A primeira característica das pedras, que são vivas. Segunda, precisam ser processadas. Amém? Me acompanhe nisto. Isso significa que é importantíssimo saber que eu sou pedra na edificação da casa, mas eu preciso ser processado, porque não é qualquer pedra que vá para o canteiro de obra para que Deus a utilize na edificação da sua igreja. Me está acompanhando ou não? Agora observe aqui, Lucas capítulo 15. Lembre-se,
Processo aponta para 3 etapas, ok? Primeira parábola, você que tem sua Bíblia de papel aí aberta, qual é a primeira parábola de Lucas 15? A ver, a garotada aqui, os adolescentes, qual é a primeira? Ovelha perdida. Muito bem. Segunda parábola, dracma perdida. Todos sabem o que é dracma? É moeda. Era um tipo de moeda, não é? Como hoje nós temos real, temos dólar, temos euro, libra. Naqueles dias, certo? A dracma era um tipo de moeda que era equivalente a uma quantidade de denários, outro tipo de moeda, ok? Então vamos de novo. Primeira parábola. Segunda parábola, dracma perdida. Última parábola, filho perdido. Muito bem. Diga comigo assim: ovelha perdida, moeda perdida, filho perdido. Pergunta do Enem: que tem em comum estas 3 parábolas? Algo está perdido, sim ou não? Sim. Perfeito, muito bem. Observe que Lucas agrupa no capítulo número 15 3 parábolas: ovelha perdida, moeda perdida, filho perdido. Essas 3 parábolas podem apontar para um processo. Todo mundo na vida espiritual começa sendo ovelha, não é? Pergunte para mim, quem é ovelha? Aquele que diz assim: ajuda-me, ora por mim, ajuda-me, ok? Então é o primeiro estágio do desenvolvimento espiritual da vida de um indivíduo. É o recém-convertido, é aquele que chega à casa do Senhor e precisa de que alguém ore por ele, de que alguém o instrua, de que alguém o oriente, perfeito? Mas ele precisa transitar a la segunda casa, que é moeda perdida, ok? Que implica essa etapa de moeda? A gente começa a descobrir que tem um valor de contribuição para o avanço do reino de Deus. Me está acompanhando? Observe, se olhamos aqui a moeda real, temos moedas, em um real temos moeda de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos, de 50 centavos e de R$1, sim ou não? Observe, a gente na segunda etapa descobre que a gente tem um valor de contribuição, não é valor de salvação, não é que alguém tem mais valor que o outro, mas estamos falando de contribuir, de cooperar. Então na segunda etapa você diz: puxa vida, eu sou uma moeda de 5, eu posso aportar com o que com 5, por assim dizer. Eu sou uma moeda de 10, eu posso aportar para o avanço do reino de Deus. Conhecem a expressão vaquinha? Vamos fazer uma vaquinha. A igreja é fazer uma vaquinha. Me está acompanhando numa ilustração? Que é uma vaquinha? Alguém disse assim: olha, vamos ajudar fulano que precisa, vamos colocar aí R$1.000 e vamos fazer uma vaquinha. Você vai cooperar, você vai contribuir com aquilo que você tem, sim ou não? Uns dão 10, outros dão 20, outros dão 50, outros dão 100, não sei. E vai se juntando até que se atinge o valor pedido, sim ou não? Isso é igreja. Então você descobre: eu tenho um valor de contribuição, eu tenho um dom, eu tenho um talento, e eu posso cooperar para que o avanço do reino de Deus cresça e avance sobre a terra. Então eu descubro, chamemos assim, que meu talento, meu dom é 5, e eu dou 5. O outro diz: mas meu talento vale 10, por assim dizer. Não que um talento é maior que o outro, mas é uma ilustração, até que juntos cheguemos, por assim dizer, ao aporte, à contribuição que Deus espera de nós como igreja. Me está acompanhando? Segunda etapa, moeda perdida. Terceira etapa, filho. Então eu começo ovelha, mas eu preciso me tornar filho. Filho o quê? Filho maduro. Diga-se comigo: quando Deus me salvou, através de Cristo, o seu projeto é que eu me torne um filho maduro. Ok? Me acompanhe nisto? Ele não te traz só para a família de Deus, não é? João 12.
Por cuanto a todos los que me recibieron, les dei poder de ser chamados filhos de Deus. Deus não tem só o prazer em que você faça parte da família. Ele quer que você alcance maturidade. Porque quando você alcança a maturidade, você se torna seu representante, o representante de Deus. Me está acompanhando ou não? Então, todos começamos ovelha. Precisamos avançar a moeda. E precisamos nos tornar filhos maduros. Já somos filhos, mas precisamos nos tornar filhos maduros. Me está acompanhando? Observe. Primeira etapa, ovelha. Segunda etapa, moeda. Terceira etapa, um processo. Então, toda vez que Deus vai falar de processo, Ele vai mencionar 3 etapas desse processo. Voltando ao texto de 1 de Reis, capítulo 5, verso 17, você não precisa voltar, ele diz assim: pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas. Lembra da parábola do semeador? Sim, a semente produz, a semente ela caiu em boa terra, certo? E ela frutifica e produz, uns a 30, outros a, e outros a 3 etapas. Na primeira etapa, quando você é ovelha, o seu 100% é 30. Alô? Me está acompanhando? Se você está na primeira etapa, por mais que você queira, você não produz mais que 30. Você está aqui ou não? Na segunda etapa, por mais que você queira, você não produz mais de 60. Certo? E na terceira etapa, quando estamos no processo de maturidade e estamos já avançados no processo de maturidade, é o momento de produzir a 100 por 1. Nem todos podemos produzir a 100 por 1. Porque o que vai determinar a minha produção é o entendimento que me leva a percorrer o caminho da maturidade. Entre mais maduro estou, mais eu vou produzir, por assim dizer. Produzir no sentido não de fazer coisas, mas de ser efetivo com relação àquilo que Deus está pedindo para a minha vida fazer. Me está acompanhando? Então, pedras grandes. Uma pedra grande é aquela que aguenta peso. Pedra preciosa é uma pedra de grande valor, uma pedra que tem dons, que tem talentos. E uma pedra lavrada aponta para uma pedra com caráter. Então, percebe que não é qualquer pedra? Ele não disse, não, eu vou edificar minha igreja com pedra. Não, ele disse pedra viva. Portadores da minha vida. Portadores do meu espírito. E essas pedras precisam ser trabalhadas. Trabalhadas, processadas. E aqui quero abrir um parêntese. Por isso estamos aqui. As imersões não são nada mais nem nada menos que um aspecto dentro do processo. Não vou dizer que é uma etapa, dizer, então vamos ter 3 e vamos completar o processo. Não, de repente uma etapa pode ter 5 imersões e a outra etapa pode ter 3. Me acompanham nisso ou não? Então os que vieram a primeira vez, não é? A primeira imersão, disse, estou aqui na segunda, é uma segunda parte. Eu quero que você entenda que estamos construindo, estamos edificando. Hoje chegaram pedras novas, por assim dizer, e vamos a ter que ver como encaixamos, não para você fazer alguma coisa, mas como você encaixa nesta edificação. Mas para isso hay que se sujeitar e se submeter ao processo. Me acompanha nisso ou não? Agora, observe. Quero que vamos agora para Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Lembre-se que este é o fio condutor. Cristo vai edificar sua igreja. Edificar ou construir. Ele edifica ou construi com pedras. Pedras vivas. Pedras processadas. Perfeito? Agora observe. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Aqui vamos cair nas graças. Observe. Verso 11. E ele designou, ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim, com o propósito, não é? Ele está dizendo, eu dei estas 5 graças do apóstolo ao mestre com um propósito claro.
Eu estou dando eles para a igreja, para que eles trabalhem para mim e cumpram uma função clara. Que função? Com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja... Aparece novamente a palavra edificação. Cristo está edificando. Sabe algo que descobri esta semana, revisando as minhas notas, aquilo que o Senhor já tinha ministrado para eu poder estar ministrando estes dias, e algo que me chamou a atenção, pastor Antônio, observe aqui. Jesus diz que ele vai edificar a sua igreja, mas de maneira direta ele não a edifica, porque ele dá as 5 graças para que edifiquem. Então ele disse: não, eu vou edificar a igreja, não é? Mas ele, não é ele que la edifica. Ele disse assim: mas eu vou passar essa tarefa para as 5 graças. ¿Me está acompanhando? E não sei se vai dar o tempo, e as 5 graças vão a preparar os membros do corpo, porque eles também não edificam, porque os que edificam são os membros do corpo. ¿Me está entendendo? Então Cristo diz: eu vou edificar a igreja, mas ele passa a bola para as 5 graças. E o papel das 5 graças não é edificar a igreja, mas é preparar os santos para que eles se edifiquem. ¿Me está acompanhando? E isso, certo, já a modo de entendimento, a gente pensa que o apóstolo é aquele que faz, que o profeta é aquele que faz. Não, não, não. O apóstolo é aquele que prepara o restante dos irmãos para que vocês façam. Se eu sou um apóstolo e só faço eu, certo, eu me levo a maior parte do trabalho, alguma coisa está errada. Porque o propósito, observe, o propósito é a fim de preparar, de capacitar os santos para a obra do ministério. Qual é a obra do ministério? Edificar. ¿Estão acompanhando? Não é fazer coisas, mas é cooperar com a edificação. Então ele diz assim: as 5 graças têm um propósito claro de preparar os santos para a edificação. Para quê? Para que o corpo seja edificado agora. Você está aqui ou não? Uau, tremendo isso. Então estamos aqui para ativar você, para que você possa edificar aquilo que Deus nos está pedindo para edificar, e isto possa cooperar com a edificação do corpo de Cristo. Ok? Observe. Então tem o Efésios capítulo número 4, verso 11 e 12. Os edificadores, não é? Dizer, os que vão a dar aula de edificação, se podemos dizer assim, são as 5 graças. Ok? Então observe, Deus está edificando sua igreja através de Cristo, mas Cristo delega a las 5 graças, e as 5 graças preparam os membros do corpo de Cristo para que eles se edifiquem. Alô? Agora, a pedra precisa ter a vida de Deus e precisa ser processada, e é disso que eu quero falar aqui um pouquinho. Já estou terminando, estou na minha conclusão, não se preocupe, porque eu pensei que era o avião. Eu vou contar para você, eu trago ela para isso, está entendendo? Então quando eu falo que estou terminando, ela fala: ah, não, continua. É incentivar os irmãos, entendeu? Brincadeira. Ok? Observe aqui. Eu e você precisamos ser processados, não é? Como pedras, para ser cooperadores na edificação. Jesus não lhe salvou, ou melhor dizendo, Deus não lhe salvou através de Jesus, para que você fique sentado aí na cadeira, ou fique fazendo coisas que não cooperam com a edificação. Porque Deus, lembra lá Pedro, Deus está edificando uma casa espiritual, e na medida que ele edifica, vai fazer surgir em você um sacerdócio, e depois talvez nós falemos disso em alguma outra imersão, mas na medida que ele está usando você como uma pedra viva na edificação, o sacerdócio na sua vida começa a aparecer, e esse sacerdócio oferece sacrifícios espirituais a Deus através de Cristo. Me acompanhe nisso? Ok? É como que ele está dizendo: na medida que eu trabalho a pedra, estou trabalhando também no sacerdócio de você, porque todos nós fomos chamados para exercer um sacerdócio, e na medida que a pedra é trabalhada, o sacerdócio vai aparecendo. Perfeito?
como digo, em outra imersão eu mergulho você no sacerdócio de Melquisedeque, e aí você vai entender que todos nós temos um chamado sacerdotal e que não só as 5 graças são sacerdotes. Eu já vou lhe dar uma colher de chá, observe aqui. Pergunte para mim, por que nós todos somos sacerdotes? Porque no céu não precisa de apóstolos. As 5 graças funcionam até que todos cheguemos, até que Cristo volte, por assim dizer. Porque se não chegamos por nossa gestão, não é por nosso trabalho, quando Ele voltar, é como que Ele vai fazer assim, e a casa vai ficar pronta. Me está entendendo? Se a gente não terminar a casa, não tem problema, porque quando Ele volte de um puro suprido, assim, ele termina a casa. Então, se a casa está terminada, não precisamos das graças que edificam. Então, no céu não haverá apóstolos, no céu não haverá profetas, no céu não haverá evangelistas, no céu não haverá pastores e não haverá mestres, só haverá sacerdotes. Me está entendendo? Então, por que eu preciso ser introduzido no sacerdócio? Porque o sacerdócio é eterno. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, enquanto a igreja estar aqui na terra. Mas quando a igreja se encontrar com o Senhor, certo, continuaremos estando com Ele e seremos sacerdotes, continuaremos ministrando ao Senhor. Então, mais que querer ser um apóstolo, eu preciso querer ser um sacerdote, porque isso vai para a eternidade, isso vai comigo. Quando Ele voltar, eu vou com Ele, meu sacerdócio vai junto, porque na eternidade eu vou continuar sendo sacerdote. Mas apóstolo, não, profeta, vai ficar por aqui mesmo. Ok? Perfeito. Então, precisamos nos submeter a esse processo da pedra viva, para que possamos cooperar na edificação, todos nós. Vou usar o livro de Gálatas, por favor, abra comigo, Gálatas 1. Eu vou lhe falar desse processo agora, que se dá em 3 etapas, como nós falamos, e vamos usar o livro de Gálatas. Se você quer colocar um subtítulo, coloque assim: discipulado formativo. Discipulado formativo. E se você quer continuar colocando, coloque uma vírgula e diga discipulado formativo, não necessariamente informativo. Porque hoje em dia há um discipulado informativo, com base em informações. Mas o discipulado que coopera com a edificação não é um discipulado com base em informações, mas é com base em que Cristo seja formado em nós. Me está entendendo? Tem gente que tem muita informação, mas tem pouco Cristo formado dentro dele. Me está entendendo? Tem gente que conhece versículos bíblicos, mas não conhece a Deus. Me está acompanhando? Tem gente que fala de Deus, mas não o conhece. Então, se só temos informações, temos um discipulado informativo. Mas o discipulado que prepara as pedras para a edificação é um discipulado que precisa apontar para a formação de Cristo em nossa alma. Ok? Então vamos lá. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele vai me dar 3 passos, por assim dizer. Ou eu vou usar o livro de Gálatas para expressar esse processo. É melhor isso, não é? Porque eu não tenho certeza que o Paulo quis dizer o que eu estou usando a palavra dele para dizer, não é? Então observe, a primeira etapa, o primeiro passo deste processo está no verso 12 e no verso 16 do capítulo 1. Gálatas capítulo 1, primeiramente o verso 12. Olha o que diz o verso 12: não lo recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, lo recebi de Cristo Jesus por revelação. Diga, por revelação. Sabe, este texto sempre me causou problemas, porque eu sou do tempo onde, não é que seja errado, mas a gente dava ênfase, insisto, no que seja errado, que o evangelismo, certo, era uma pessoa que comunicava o evangelho a outra pessoa. Concorda comigo ou não? Isso é até hoje, é um aspecto de pregar o evangelho, sim ou não?
E eu prego o evangelho para ele e ele fica sabendo de que Jesus morreu por ele e que Deus o salvou através de Jesus. Mas Paulo está falando de algo mais profundo, porque ele diz assim: o evangelho que eu recebi, não o recebi de homem algum. Você está aqui ou não? Então ele nos está referindo a esse evangelismo que nós fazemos. Porque ele diz assim, sabe o que ele está dizendo? Ninguém me evangelizou. E aí você diz, mas como que ninguém te evangelizou, Paulo? Alguém tinha que ter falado. E aí a gente se remonta, certo, a Atos 9, que Jesus saiu ao encontro dele, mas ele está falando de um aspecto mais profundo desse encontro com Cristo. Me está acompanhando? Então, o primeiro que me encafifava era isso. Ele diz, não me lo anunciou homem algum, mas me foi revelado, me foi dado a conhecer através de Cristo Jesus. Me acompanha nisso? Agora, acompanhe o verso 16, por gentileza. Retome a última expressão do verso 15. Diz, quando lhe agradou a quem? A Deus, revelar seu Filho em mim. Diga, revelar seu Filho em mim não é o mesmo que revelar seu Filho para mim. Alô? Observe o que Paulo diz. Em um tempo determinado por Deus, ele revelou seu Filho em mim. Ele está dizendo, Deus me deu a conhecer de que seu Filho habitava em mim. De novo, quando lhe agradou a Deus o Pai revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei, certo, pessoa alguma. Ele continua insistindo que essa participação, Deus não usou uma pessoa. E ele não está falando de que não foi evangelizado, ele está falando de um passo mais profundo. E aqui está o primeiro passo deste processo que as pedras precisam passar. Você precisa perceber, certo? E quando ele fala por revelação, é que Deus tirou o véu para que você possa enxergar. Não é a revelação da montanha, está entendendo? Não é o retetê que a gente gosta de chamar de revelação. Me acompanha ou não? É dizer, Deus removeu um véu e agora eu me dou conta, eu percebo de que eu não necessariamente sou cristão porque vou à igreja, senão porque Ele habita em mim. Você está aqui? Então é o primeiro passo. Ele disse, uma pedra, para ser pedra viva e cooperar com a edificação, precisa entender de que eu habito nele. Revelar seu Filho em mim. Não revelar seu Filho para mim, não apresentar e dizer, olha, este é Cristo que morreu por você. Dizer, não, Deus disse para Paulo, Paulo, ele morreu por você, mas quando ele morreu por você, ele se processou pela cruz, se tornou espírito vivificante e agora ele habita em seu espírito. Você entende isso, que ele habita em seu espírito? E aquele que se une ao Senhor através de Cristo se torna um único espírito com ele. Observe, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Você precisa entender que por mais que você seja um indivíduo, uma pessoa, morador da terra, um terráqueo, você não está separado dele, você faz parte dele. Foi o que nós cantamos aqui, certo? Em algum momento nós dizemos isso. Olha, entenda-me muito bem, Paulo é louco. Entende o que é louco? Paulo é louco. Sabe por quê? Porque ele está falando, chamémoslo assim, da consequência do pecado sexual. E ele está explicando de que o homem que se junta a uma prostituta se torna uma mesma carne com a prostituta. E quando ele está explicando isso, ele tem um insight espiritual. E no verso 17 ele abre um parêntese e ele diz assim, porque aquele que também se une ao Senhor se torna um único espírito com ele. Está aí ou não? Certo? Versículo 17 diz, porque aquele que se une ao Senhor, mas ele está falando da prostituta, por assim dizer. Ele está falando que os coríntios incorriam nesse pecado sexual, e ele está exortando, não, você não pode fazer isso, porque aquele que se une à prostituta se torna um único espírito, uma única carne com ele. E aí ele tem um insight espiritual, e ele diz, porque aquele que se une ao Senhor
se torna um único espírito com Ele. Uau! Me está entendendo? Então você não é um crente, certo? Porque você vai à igreja. Você é um cristão porque Cristo habita em você. E porque Ele habita em você, você faz parte de uma igreja. Mas você não é cristão porque você vai à igreja. Você é filho de Deus ou um cristão porque Cristo habita em você. E porque Ele habita em você, você faz parte de uma comunidade de fé que chamamos de igreja. Então esse é o primeiro caminho, ou o primeiro passo. Você precisa entender que Ele habita em você. E sabe, Ele habita de maneira permanente. Você sabe, a vezes nós, já falei disso, não vou falar de novo, mas eu tenho que mencioná-lo, não é? Parece que a gente tem a ideia que quando a gente estamos na igreja, Ele se mete na gente. E aí a gente fica mais espiritual. A gente fala em línguas, a gente pula, a gente canta, e é porque Ele se meteu na gente. Aí a gente vai para casa e Ele saiu da gente. E aí a gente diz, não, mas que lá na igreja é melhor, lá é mais fácil, não é? Orar com os irmãos é mais fácil que orar lá sozinho em casa, sim ou não? Porque temos como essa ideia que na igreja parece que Ele se mete na gente. E quando a gente está em casa, quando a gente está no trabalho, quando a gente está na escola, parece que Ele saiu da gente. Não é assim? Não é assim que a gente pensa? E a gente canta as músicas que não faz pensar essa coisa. Mas Ele está conosco todos os dias. Ele habita em nós. E Ele não fica entrando e saindo. Por isso há uma música que diz assim: esta é sua casa, eu deixo ela para você. Se é dele, como eu deixo para Ele? Não é a casa dele. É como se eu chegar lá do meu pastor Antônio e dizer: pastor Antônio, esta é sua casa, eu vou dar para você sua casa, tá bom? Alô? Me está entendendo? E a gente lá: esta é sua casa, eu deixo ela para você. Ué, mas isso não tem sentido. A casa não é dele. Então como eu deixo para ele? Como eu posso dar algo que já é dele? Me está entendendo ou não? E a gente acha que está detonando, não é? Sabe por que a gente acha que está detonando? Porque tem não sei quantas visualizações lá no YouTube. Mas Deus não se impressiona com visualizações no YouTube. Sabe o que faz Deus parar para ouvir o que seu povo canta? Pergunte para mim: o que faz Deus parar e ouvir o que o povo canta? Se o que eles cantam é a verdade dele. Você diz: opa, eles fizeram uma música com uma verdade de que eu habito neles, de que eu estou neles todos os dias. Opa, vamos parar para ouvir a música que eles fizeram para nós. O que para Deus para ouvir é a sua verdade, porque Deus se rege pela sua verdade. Me está entendendo? Deus cria pela verdade. Por isso Cristo é a verdade. Na verdade não é um conceito, na verdade não é um conceito filosófico, na verdade é uma pessoa, a saber, Cristo Jesus. Assim como Deus o Pai tem um filho que é a verdade, o diabo tem uma filha que é a mentira. Me está entendendo? E isso aponta que a mentira não é só o ato de mentir, mas a mentira é uma essência, é uma substância que me torna mentiroso. Mas a mentira é muito mais que mentir. Alô? Les di um nó na cabeça agora, vai? A mentira é uma essência, querido. Por isso Jesus diz que la compara com ser filha. E se é filha, tem genética. Por isso ele disse que ele, na verdade, ele é o Filho de Deus, e ele, na verdade, diz: eu carrego a genética de Deus, disse Cristo. Mas a mentira é uma genética que carrega a genética do outro. Você está aqui ou não? Perfeito? Então você precisa sair desta imersão tendo claro que Ele habita em você, de que você é a casa dele. E agora, querido, quando o Pai olha para mim, Ele vê Cristo em mim. Sabe por que Ele lhe chama de filho? Sabe por que Ele lhe chama de filho? Eu disse: se Deus aparecesse aqui e dissesse: meu filho, pergunte para mim, por que Ele me chama de filho? Porque Ele vê Cristo em você, que é filho dele.
Ele não lhe chama de filho porque você é bonzinho, porque você é bonitinho, não. Ele enxerga Cristo habitando em seu espírito. Então ele diz: meu filho. Porque Ele habita em você, Ele está em seu espírito. Diga assim: Ele habita em meu espírito, mas precisa alcançar a minha alma. Me está entendendo? Eu sou carente de Deus aonde, Dario? Na minha alma. A minha alma é carente de Deus. Então eu preciso primeiro ter consciência que Ele habita em mim e me submeter ao processo para que a vida de Deus toque todas as áreas da minha alma, porque minha alma está deformada, porque minha alma ficou intoxicada em razão do pecado. Me acompanha nisso ou não? E aqui está a segunda etapa, capítulo 2, verso 20. Dario, como eu faço agora? Eu sou pedra viva, tenho consciência que a vida de Deus está em mim. Eu sou pedra viva, mas preciso ser tratado. Sim, então minha alma é carente de Deus. O que eu faço, Dario, para que minha alma se aproprie da vida de Deus que está em meu espírito? Capítulo 2, verso 20. Gálatas, estou em Gálatas. Sim, estou em Gálatas, filho. Capítulo 2, verso 20. Já fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo ou manifesto através deste corpo não é mais a minha vida, mas é a vida daquele que me amou e por mim se entregou. Aqui está a segunda etapa deste discipulado formativo. Pergunte para mim: o que tenho que fazer na segunda etapa? Morrer para você. Você e eu precisamos ser crucificados juntamente com Cristo. Me está entendendo? E esse é um processo diário. Quando alguém pisa em seu carro e você tem que dizer: não, eu tenho que estar crucificado. Não é? Quando o marido, certo, não faz o que a esposa quer e a esposa quer, estou crucificado. Quando o marido, certo, quer reivindicar algo na vida da esposa, ele precisa dizer: eu estou crucificado. Quando os filhos, certo, dizem: não, é que é meu, estou crucificado. Me acompanhe nisto? Porque observe, há um princípio que é um paradoxo. Paradoxo é algo como oposto, contrário. Há um princípio que é um paradoxo na escritura, que para alcançar a vida eu preciso morrer. Não tem como você se apropriar da vida de Deus na sua alma, você permanecendo vivo. O que significa permanecer vivo, Dario? Fazendo o que você quer, certo? Desejando o que você quer, certo? Fazendo de seu jeito, da sua maneira. Se você quer viver da sua maneira, você não terá condições de viver da maneira de Deus. Para viver da maneira de Deus, eu preciso morrer para a minha maneira de viver, para meus pensamentos, para minhas emoções, para meus desejos. Mas eu queria tanto, vai ter que morrer. Obrigado por seu amém, obrigado por sua alegria, obrigado por seu entusiasmo. Querido, imersão fala de te meter na água. E meter na água aponta primeiramente para o batismo. E o batismo significa que o velho homem precisa morrer. Me está entendendo? O velho homem precisa, é dizer, o velho homem na verdade já morreu na cruz, mas quem precisa morrer para o velho homem sou eu. E as vezes que seja necessário, o batismo na água é uma única vez, mas Deus continua te mergulhando. Então diz: ele está muito vivo, para a água daria. Ai, que eu quero pular no pescoço, para a água daria. Observe aqui, eu vou lhe dar um exemplo claro disto, para que você entenda isto. 1 Coríntios, segure aqui, coloque o dedinho aqui, em Gálatas 2, que ainda tem vou usar Gálatas. 1 Coríntios, capítulo 12, fantástico isto, Paulo é louco. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Abre aí, ó. Eu vou te mostrar algo. Que loucura é isto, né? Observe aqui, ó. Toma atenção. Pois em um só corpo todos nós fomos
batizados em um único Espírito. Diga assim comigo: batismo implica em que eu sou metido na água. Sim ou não? Quantos já se batizaram aqui nas águas? Acho que é a grande maioria, não é? O que fez o pastor Antônio, o presbitério aqui, não é verdade? Levaram você em uma piscina, não sei, em um rio, não é, pastor? Não sei. E pegaram você e estes dias teve batismo, parece, não é? Eu vi, parece, certo, vocês batizando algumas... Sim ou não? Pastor Alexandre. Então diga assim: o batismo aponta de que eu sou mergulhado na água. Uau! Observe aqui, no mesmo Espírito, quer judeu, está acompanhando aí a leitura? Quer grego, quer escravo, quer livre. Agora observa como Paulo termina esta declaração. E ele diz assim: e todos nós, lembre-se que está falando do mesmo, e todos nós, e a todos nós, nos foi dado a beber de um único Espírito. Diga uau! Sabe por que uau? Porque observe, diga comigo: batismo, eu me meto na água, mas quando eu bebo, a água se mete em mim. Me está entendendo? Observe de novo: quando eu sou batizado, eu me meto na água. Me está entendendo? Mas quando eu bebo, a água se mete em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Que todo começa pelo lado de fora, mas há uma verdade interior. Me está entendendo? Sim, alguém me comunicou Cristo, alguém me evangelizou, mas é a primeira parte, é a parte externa, porque agora eu preciso entender que mais que alguém me comunicou Cristo, agora esse Cristo habita em mim. Há uma realidade interior, há uma realidade superior. Me está acompanhando? Observe, você precisa entender que o batismo nas águas é importantíssimo, mas mais que o batismo externo nas águas, é você beber todos os dias dele. Porque na medida que você bebe dele, bebemos do mesmo Espírito, a vida de Deus vai tomando conta da nossa alma. Então temos gente batizada nas águas, mas gente que não bebe. Me estou referindo à água. Me está entendendo? A pessoa se orgulha, não é? Fui batizado nas águas dia 20 de fevereiro. Sim. E para dentro? Não. Sim, querido, é assim, parece piada, mas essa é a realidade. Me está entendendo? Estamos molhados por fora, mas por dentro estamos secos. A nossa alma está seca. A nossa alma está como um sertão. Mas fomos batizados nas águas. O ato externo é importantíssimo, mas o ato externo precisa dar lugar a um ato interno. Você precisa entender que internamente preciso ser mergulhado nele todos os dias. Todos os dias. Quando Jesus disse, depois da sua ressurreição: então vão às nações, preguem o Evangelho, e aquele que crer e ser batizado será salvo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que significa essa expressão? As pessoas precisam ser mergulhadas no Pai, mergulhadas no Filho, mergulhadas no Espírito. Quando? Uma vez? Não, todos os dias. Batismo nas águas é uma vez na vida. Não é? Não é assim? Mas ser batizado ou beber do Espírito é todos os dias. E beber do Espírito significa que agora preciso ser mergulhado nele todos os dias. Sabe para quê? Quantos já tingiram roupa? Tingir roupa. Quando a gente era mais pobrinho, a gente só tinha uma calça. Todos aqui fomos pobrinhos alguma vez, sim ou não? Sou eu. Quando a gente era mais pobrinho, só tinha uma calça, não é, pastor Antônio? E a calça ficava desbotada, e disse, como não tinha para comprar outra, a gente disse assim: eu vou comprar uma tintura e vou tingir ela, geralmente de preto ou de azul marinho, não é? Não é, pastor? A pastora é das minhas, cara, ela também tingiu. Aí a gente ferve um panelão de água com sal para aderir a tinta, não é, para pastora? Eu fiz esses dias, muito bem. E aí
a gente pega a calça, não é? Pega um cabo de vassoura, coloca a tinta, coloca o sal, sim ou não? Dá a mexidinha lá como caldeirão, não é? E coloca a calça lá dentro, não é? Agora, observe aqui, entre você mais mergulha a calça em aquela sopa, vamos chamar assim, de tinta, o que acontece com a calça? Ela vai absorvendo mais a tinta, não é? A primeira, ela fica meia. Entre mais você mete a tinta e pega o cabo de vassoura e mergulha bem ela vai adquirindo cada vez mais a cor. Sim ou não? Então, querido, esse é o princípio. Todas as vezes que nós mergulhamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Ele, cara. Vamos ficando mais parecidos com Ele, mais com Ele, me está entendendo? A calça começa, que estava ruim, não é? Que estava desbotada pelo pecado, começa a ficar uma calça nova, cara. E você diz, não, mas falta ainda um pouco, para dentro do tacho, e sim ou não? Você tem que fazer isso com sua alma. Quando sua alma queira soltar um palavrão, para o tacho, minha alma, ela precisa ser mergulhada em Cristo, porque eu não posso dizer essas coisas, é Cristo nela. Quando eu quero falar mal de meu irmão, Cristo na alma, cara. Se o problema é minha alma, quando eu não quero perdoar, ao tacho minha alma, porque ela precisa adquirir, chamemos assim, a cor de Cristo. Ou não? Mas a gente fica só com um momento, não, mas eu fui batizado nessa água, com a foto aqui do pastor Antônio, não é? O certificado depois aqui. Tudo isso é válido, tudo isso é importante. Mas se eu não continuar sendo mergulhado em Cristo, querido, é só um ato religioso, é só um ato externo. Alô, você está aqui ou não? Botemos lá para terminar, para nós jantar, que estou com fome. Essa foi de Deus, tá vendo, cara? Não me revelou carne e sangue, não é, cara? Tava orando o Jean estava, Senhor, fala com ele, Senhor. Você fala tantas coisas com ele, por que não falar para nós jantar? Gálatas capítulo 4 agora, para terminar. Observe, primeiro processo, preciso entender que ele habita em mim. Ok, essa é a primeira etapa. Me está acompanhando ou não? Segunda etapa, preciso minha alma para a cruz. Minha alma é um cachorro vira-lata, tem que ir para a cruz. Tem que ser, certo, reeducado, não adiestrado, reeducado. Aí nesse processo estamos todos nós, queridos. Todos nós. A vezes nós, os pastores, queremos arrancar a cabeça de um membro da igreja. Você precisa saber isso. Às vezes quando você diz, meu pastor, não, nós também queremos arrancar a sua cabeça. Aí dias que a gente diz, oh meu Deus, não vou aparecer na igreja, porque se eu apareço eu mato aquele, não é pastor, eu mato aquele, eu vou ficar em casa, eu vou ficar me fazendo conta que não vejo, porque não é um momento. Sim, nós também temos esses dias. Me acompanha ou não? Então todos nós estamos nesse processo. Quando a alma se levanta, você tem que dizer, seu lugar é a cruz, minha filha. Pode ir, rua, para a cruz. Cruz. Porque ela precisa ser recodificada, ela precisa voltar à forma original. A alma é boa, queridos, mas ela está deformada. Porque se ela fosse má, Deus não nos daria uma alma. Porque Deus não nos dá coisas más. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas, bons presentes a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai espiritual dará do Espírito Santo àquele que pedir. Ele está dizendo, Deus há outro texto que diz que Ele é o Pai das luzes, e Ele dá dons aos homens, dá presentes. Toda boa dádiva provém do Senhor. Ele não dá uma coisa ruim, e Ele nos deu uma alma, que é um cachorro vira-lata. Mas ele é um cachorro vira-lata, mas ele um dia foi um cachorro de raça. Então a gente tem que dar um banho nesse cachorro para que apareça a realidade de Deus. Terceira etapa. Esse processo precisa nos conduzir ao capítulo 4, verso 19. Lembre-se que estamos falando de um discipulado formativo, Cristo formado em nós. Para isso as 5 graças trabalham. Capítulo 4, verso 19. Meus filhos,
Novamente estou sofrendo dores e parto por vossa causa, até que Cristo seja. Eu gosto desse até que, porque até que aponta o final do processo. Até quando? Até que Cristo seja formado em vocês. O que precisamos entender, querido? Que formar Cristo nos outros é doloroso, não é fácil, porque ele disse: eu estou sofrendo, como uma mãe sofre para dar a luz, mas não para que vocês agora nasçam para o Evangelho, sino para que Cristo seja formado em vocês. Aonde? Na minha alma. Me acompanhe nisto? Então, concluindo, quando Cristo diz: eu vou edificar a minha igreja, não é? Ele está pensando nesse processo em que nossa alma precisa alcançar a estatura de um varão perfeito. É que nós precisamos nos tornar semelhantes ao primogênito. Entenda muito bem o que eu vou lhe dizer, não fique chateado comigo. Morar no céu é brinde. Alô, você está aqui? Ele não te salvou para você morar no céu. Ele te salvou para que o Cristo seja formado em você, e você seja um representante dele. Me está entendendo? Se alguém trabalha com representação, sabe que se ele representa uma empresa aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, o que ele fala, ele está falando no nome da empresa que ele representa. Se ele disse que vai vender o produto dele, certo, tantas caixas a tal preço, ele vai ter que cumprir, porque ele está sendo representante de alguém maior atrás dele. Me acompanhe nisso? Então Deus lhe salvou através de Cristo, para que você e eu sejamos o representante dele na terra. Então morar no céu, não estou dizendo que não vamos morar, mas é brinde. Se você tem Cristo, você um dia vai morar com Deus eternamente, cara. Mas o problema não está morar eternamente, é se cumprimos a tarefa aqui na terra. E para cumprir a tarefa, o Cristo precisa ser formado em mim. Então Paulo diz: este discipulado precisa me revelar que Cristo habita em mim. Este discipulado precisa gerar consciência de que minha alma precisa de transformação, e para isso meu velho homem precisa estar crucificado, e eu estar crucificado juntamente com ele. Com que propósito? Que Cristo seja formado em nós. Sabe qual é? Pergunte para mim, para terminar: qual é o problema de nossas igrejas hoje? Que o Cristo está pequenininho na alma das pessoas. Sabe, se Deus viesse, não é? Vamos colocar a Manaim. Se Deus viesse a Manaim para supervisionar a Manaim, ela não ia falar assim. Deus ia passear e dizer: nossa, que templo lindo. Olha quantos ar-condicionados, 1, 2, 3. Olha quantos instrumentos. Olha como toca. Olha o outro irmão. Deus não vem para observar isso. Ele vem, certo? Não sei que instrumento ele tem, mas ele tem um instrumento para medir, certo? Então ele vai começar a medir o quê? Os instrumentos, o salão, as classinhas das crianças. Não. Ele vai começar a medir quanto de Cristo está nesta pessoa. E se o Cristo está grandão, ele vai dizer: esta igreja está crescendo. Porque Deus não mede crescimento pela quantidade de pessoas. Deus mede crescimento por quanto Cristo está crescendo na minha alma. Eu posso ter uma igreja, e isso não é uma apologia, uma igreja pequena, mas que tem poucas pessoas, mas o Cristo está grandão. Me acompanha nisso, não? E posso ter uma igreja com muitas pessoas, onde o Cristo está pequenininho. Como também posso ter uma igreja pequena, onde o Cristo também está pequeno. E posso ter também igrejas grandonas, onde o Cristo também está grandão. Mas que precisamos entender? Que Deus não se impressiona com números. Deus não se impressiona com nossa arrecadação de dízimos e ofertas. E isso não quer dizer que não vamos a dizimar ou ofertar. Mas Deus não se impressiona. Não, fechamos o mês de outubro com o caixa no azul, não é no vermelho. Pagamos todas as contas e ainda temos um caixa. Deus não se impressiona com isso. Deus se impressiona com quanto de Cristo está crescido na minha alma e na sua alma. E termino minha palavra.
en esa formación trabajan las 5 gracias. Las 5 gracias van a trabajar para que Cristo crezca en você. Porque hay una casa que está siendo edificada, y esa casa demanda de pedras vivas, pedras grandes, pedras preciosas, pedras labradas. En otras palabras, pedras procesadas. En otras palabras, pedras donde o Cristo está creciendo en el interior de ellas. Porque lo que me cualifica para hacer parte de aquello que Dios está edificando es que Cristo esté crecido o esté creciendo na minha alma. Si Cristo no crece na minha alma, eu não posso sair da pedreira. Alô? Por eso estamos aqui, sabe? Para que quando estemos em um canteiro de obra, não haja barulho. Em nossas comunidades de fé há muito barulho. Quem não se submete, quem reclama, quem murmura, esse barulho, sabe por quê? Porque a pedra não está formada. Alô? Você está aqui? Sabe? O tabernáculo de Moisés tinha 3 cômodos: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Sim ou não? Em um átrio, barulho e trabalho. Sim ou não? Las ovelhas, los cabritos, y los sacerdotes lá, pum, a faca, moscas, grito e trabalho. Sim ou não, pastor? Sim. No primeiro cômodo, não é? No santo, na primeira, certo? O santo do santo, no santíssimo, havia só trabalho. O sacerdote entrava, trocava os pavios, não é? Do castiçal, enchia os copinhos de azeite, comiam do pão da mesa e trocavam os pães e queimavam incenso no altar de bronze. Já houve uma evolução, não é? Não havia nem moscas, nem barulho. Mas no último cômodo, onde o sacerdote se encontrava com o próprio Deus do outro lado do véu, da cortina, não é? Onde estava a arca do Senhor, que funcionava como um trono, onde Deus se assentava, certo? Não havia nem barulho, nem trabalho, nem moscas. Não havia nem luz, porque era um lugar escuro. Você está aqui ou não? Então tudo começa com barulho, com trabalho e com moscas, por assim dizer. Mas precisa terminar onde só Deus é aquele que ilumina o lugar. E é só Deus quem fala. Porque naquele último cômodo Deus falava e o sacerdote escutava. Ele não tinha nada para dizer, não havia trabalho para fazer. Me está entendendo? O trabalho que ele tinha era espargir o sangue, não é? Que ele abria o caminho. Aquilo que diz Hebreus, certo? Cristo Jesus nos abriu um novo e vivo caminho através desse sangue. Era o que o sacerdote fazia. Ele entrava com uma tigelinha uma vez por ano, certo? Como com um raminho que chamava isopo, que era como uma salsinha, não é? E ele colocava na tigelinha e ele começava a espargir o sangue. E porque espargia o sangue, na medida que ele espargia o sangue, ele dava um passo. É o que o apóstolo aos Hebreus no capítulo número 10 vai dizer: porque Ele nos abriu um novo e vivo caminho através de seu sangue. Mas naquele último cômodo não há barulho, não há trabalho. Há uma pedra lavrada que se sujeita e se submete ao Senhor da obra. Se a nossa alma grita demais, ela precisa da cruz. Ela precisa de ser trabalhada. Minha alma está gritando. Cruz para ela. Precisa estar crucificada juntamente com Cristo. Então observe, este discipulado profético, certo? Discipulado profético não, discipulado formativo, certo? Gestionado pelas 5 graças que edificam, certo? O fruto final é que Cristo seja formado em nosso interior. É o que vai dizer das 5 graças, não é? Hasta que todos cheguemos à estatura de um varão perfeito. Isso significa hasta que Cristo seja formado em nós. Dario Maciero, nesse processo eu não chego. Quando ele voltar, ele vai te fazer chegar de uma única vez.
Me está entendendo? Mas enquanto estou neste corpo, eu preciso me submeter ao processo. Eu preciso anhelar chegar lo mais próximo da medida. Eu não sei se os papais fazem isso aqui, certo? Quando os filhos vão crescendo, a gente vai vendo quanto eles crescem e a gente faz uma marca no batente da porta. Já fez isso? Então, Cristo já deixou a marca no batente, cara. Ele não marca quanto a gente cresce. Somos nós que dizemos, olha, está faltando ainda, eu preciso ir para o processo. E voltamos, a ver, estou dando a medida. Não, está faltando ainda, preciso me submeter mais ao processo. Sabe por quê? Porque a medida, o risco está traçado. Não é como o pai que diz, eu tracei aqui o risquinho e depois, meu filho cresceu. Sim, a gente precisa desenvolver Cristo, mas a gente precisa se comparar à medida que já está na parede, já está no batente da porta. A medida é a estatura de um varão perfeito. Eu não sei se você já se perguntou que não é essa altura, essa estatura. E estatura tem a ver com algo interno. Me está entendendo? Observe, Golias tinha altura, Davi tinha estatura. Saúl, o primeiro rei, era grandão, sobrepassava os moços de los homens para cima, tinha altura, mas Davi tinha estatura, cara. Porque a estatura é algo que se desenvolve internamente e aponta para um Cristo crescente, desenvolvido, formado na minha alma. Por isso estamos aqui. Certo? Por isso eu estou aqui, para cooperar com essa formação, sabendo que não é fácil, a gente vai sofrer. Uns vão vir uma imersão, depois na outra não vão vir, pastor. Uns vão avançar e depois ou vão recuar ou vão ficar estacionados, porque formar Cristo não é fácil. Me atrevo a dizer que uma das principais funções apostólicas, e por que não dizer de las 5 graças, é formar Cristo nas pessoas. O profeta, mais que profetizar, ele precisa formar Cristo nas pessoas. Quando ele profetiza, sua palavra profética precisa cooperar com a formação de Cristo no interior das pessoas. Um mestre, mais que eloquência, mais que conhecimento, ele precisa cooperar para que Cristo cresça no interior das pessoas, não para que cresça o conhecimento. Me está entendendo? É dizer, um mestre vocacionado pelas 5 graças não faz o povo crescer em conhecimento, mas faz Cristo crescer através do conhecimento. Me está entendendo? O mesmo acontece com o pastor. O pastor não cuida para que a ovelha não reclame dele. Não, tem que cuidar este irmãozinho, porque se eu não cuidar dele... Não, o pastor não cuida para que o irmão não reclame dele. E não é um cuidado, como dizer assim, não é um cuidado que o torna infantil, imaturo, não. É um cuidado que o faz passar por cada etapa, que o alavanca na próxima etapa. Não é um cuidado nanai neném, é um cuidado que um momento é nanai neném, o outro é tapinha no bumbum porque se portou mal. Porque a gente diz, não, mas o pastor sempre tem que passar a mão na cabeça, tem que cuidar de mim, tem que me andar trazendo no colo. Não. Você andou no colo de seu pai e de sua mãe como muita coisa até 2 anos. Depois o pai te colocava no chão e disse, meu filho, você já aprendeu a andar, agora vai daqui da mão um passo e outro, sim ou não? Porque imaginou nossos pais nos carregando toda a vida. O processo natural aponta como nós devemos desenvolver os nossos filhos espirituais. O evangelista é a mesma coisa. Então, a principal função das 5 graças é fazer tudo o que Deus comissionou para fazer, mas para que Cristo cresça nas pessoas. As 5 graças não estão para promover eventos. As 5 graças não necessariamente promovem encontros, conferências, congressos, não. Me está entendendo? A vezes as 5 graças promovem ajuntamentos que só a igreja local sabe. Não colocam na internet. Me está entendendo? E nada contra isso, mas estou dizendo, de repente a gente pensa que há um trabalho apostólico porque está evidenciando tudo nas redes sociais. Não, de repente há um trabalho apostólico que ninguém conhece, mas está sendo feito. Mas Cristo precisa ser formado no interior de cada irmão, de cada membro do corpo de Cristo, por consequência de uma comunidade de fé. Fique de pé, eu quero orar por você.
Vamos orar? Você tem que sair por essa porta dizendo, com plena consciência, eu faço parte da comunidade Manaim, não é? Da igreja Manaim, de uma congregação que faz parte da Manaim, e eu estou nessa comunidade de fé, nessa igreja, nessa congregação, certo? E me exponho ao cuidado de Deus, através dos ministros da casa, seja neles as 5 graças ou não, com o único propósito de que Cristo cresça no meu interior. Você não faz parte da Manaim para que você tenha bons negócios, ou para que você seja próspero financeiramente. Deus pode ter isso em você, mas o alvo de Deus não é esse. Porque tem gente próspera que o Cristo está pequeno, e tem gente pobre que o Cristo está grande. Me está entendendo? Como há gente próspera onde o Cristo também está grande, e há gente pobre ou limitada em suas finanças onde o Cristo está pequeno. Mas às vezes a gente pensa, não, eu estou com Cristo porque Ele vai me fazer rico. Não, é dizer, se Deus tem isso para você, amém, glória a Deus, aleluia. Mas o propósito de Deus é gerar Cristo em sua alma. Ah, eu estou na Manaim porque eu gosto do louvor. Você não está na Manaim porque gosta do louvor. Você está na Manaim porque foi o lugar onde Deus te atraiu para formar Cristo na sua vida. ¿Me está entendiendo? Esos son el pastor Antonio, pastor Alexandre, los demás pastores, pastor Wagner en la sua congregação y que coopera con la sede, ¿cierto? Los demás pastores trabalham para quê? Não trabalham para que você ande contente, eles trabalham para gerar Cristo, formar Cristo em você. ¿Me está entendendo? Sabe, hoje em dia as igrejas são abandonadas porque o pastor não me complementou, o pastor não ligou para meu aniversário, o pastor não me mandou um WhatsApp. Sim ou não? O pastor não me complementou aquele dia, o pastor não elogiou quando eu cantei lá na frente. Os pastores não estão para isso. As 5 graças não estão para isso. As 5 graças estão para gerar Cristo em você. Então, sabe, se na sua igreja talvez o pastor um dia não te complementou, mas se ele está gerando Cristo em você, ele é digno, certo, da sua honra, de seu reconhecimento. Me está entendendo? Porque há dias que nós pastores não queremos ver ninguém. Me está entendendo? Porque não porque somos pastores a gente não tem os problemas da gente. Não há dias que vocês dizem, ai, se eu pudesse hoje não ia. Mas você que não é pastor, você pode dizer, hoje não vou. Sim ou não? Sabe, eu costumo dizer lá no Ninho das Águias, que por exemplo, todos os que estão adiante de mim, ele pode dizer, não, esse domingo eu vou na praia. Até domingo eu vou no shopping, mas porque está adiante de mim, não é? Então observem que, meu irmão, ele desiste, chamemos assim, ele vai para a praia, mas ficou eu, vem você. Ele vai pescar, diz, não, este domingo eu não vou, eu vou pescar, vai pescar, mas ficou eu sou o pastor, eu sou o último da fila, eu sou o zagueiro, me está entendendo? Ou eu roubo a bola do atacante ou faço falta, mas ele não pode passar, ele não pode fazer gol. Me está entendendo ou não? Sim ou não? Você está aqui ou não? Então sempre eu digo, querido, sabe, todos nós precisamos ter as mesmas oportunidades, mas muitas vezes em uma comunidade de fé, todos podem e o pastor não pode, cara. Você diz, não, mas eu posso, não é? Aquela ideia que quando o pastor sai de férias, na metade da igreja sai de férias junto, cara. Eu falo, não, o pastor está de férias, eu não vou, porque eu não gosto como prega o outro pastor. Eu não me acostumo ao outro pastor, Você pode ter suas preferências, mas se você faz parte de uma casa, de uma congregação, de uma comunidade de fé, você precisa entender que os homens de Deus, que Deus levantou, estão para formar Cristo em você. Eu vou dizer algo muito claro, se esta casa está interessada em entender, em conhecer e em agir baixo as 5 graças que edificam, é porque Deus está despertando, se não despertou antes, e eu não estou dizendo que não, estou colocando só como uma hipótese. Eles querem formar Cristo em vocês. Porque isso, as 5 graças que edificam, querido, não traz dizer, não, agora querem ser apóstolos, querido. Como que fosse, chamamos assim, como que isso fosse o grande negócio da vida. Não, é que agora querem ser profeta, porque o grande, não, querido. Do apóstolo ao mestre é relação, é trabalho, cara. É trabalho, não é só reconhecimento, é abnegação, é trabalho, é renúncia, é diligência.
deixar os filhos sozinhos, por assim dizer, sozinhos entre aspas, para poder estar cooperando com outra comunidade de fé, está entendendo? É o que eu digo para os filhos do Ninho das Águias. Eles dizem para mim: o Dario está viajando de novo, e eles pensam que viajar é legal. Que é legal dormir em uma cama que não é a sua. É legal dormir em uma cama sozinho e não dormir com a mulher que o Senhor te deu. É legal você comer, às vezes sozinho, com outras pessoas que você ama, mas não é a sua família. Me está entendendo? Eles dizem: não, mas ele só viaja, cara. Ele gosta de viajar. Eu não gosto. Eu gosto de ficar na minha casa. Aí está minha esposa, eu chego na minha casa e eu fico lá na minha casa. Como muita coisa, atendo o cara que vai me entregar os livros para eu ler, certo? Porque agora a gente compra pela internet e alguém entrega, não é? Então eu saio no portão a receber o livro. Ele me tem que sacar com polícia da casa, entendeu? Eu disse: pai, vamos sair, vamos dar uma volta no shopping, pai. Meu filho era pequenininho e ele falava: pai, você só passa no computador, pai. Vamos jogar bola. E aí lá eu descia ao quintal para jogar bola com meu filho. Então, queridos, a gente não está querendo tapinha nas costas. A gente entende que Deus nos chamou para isto. E nos chamou para quê? Para formar Cristo em você. Formar Cristo em você. Então, se esta casa está querendo mergulhar nas 5 graças que edificam, é porque Deus está despertando, certo, esse interesse de não só ter gente reunida, mas gente onde Cristo está sendo formado nelas. Então, valorize. Em todo começo, queridos, ou retomada, se cometem erros às vezes. Porque o caminho que se está percorrendo é um caminho desconhecido. É o que o Senhor diz a Josué: para o caminho que vais passar nunca antes passaste. Então de repente vai se virar à esquerda, e não é para virar à esquerda, era para virar à direita. E você diz: meu Deus, ele nos trazeu para o lugar e estamos todos perdidos. Sim, porque não se conhece o caminho. Porque estamos avançando, dando um passo de cada vez. Mas tenha claro que o objetivo final é que Cristo seja formado em você. Não é virar moda, não é entregar um monte de título para um monte de pessoas, não é querer colocar o adjetivo apostólico em uma placa, agora Igreja Apostólica Manaim, por assim dizer. Não, esse não é o intuito. Isso pode até acontecer, mas o intuito é gerar Cristo em você, é formar Cristo na sua alma, e que você possa, no final de seus dias, quando você se apresentar diante do Senhor, você possa dizer: olha, não cheguei aonde deveria chegar, mas o Cristo está bem crescido em mim. Porque na minha igreja, meu pastor cooperou para que Cristo crescesse. Os profetas da minha comunidade de fé cooperaram para que Cristo crescesse. Os mestres da casa cooperaram para que Cristo crescesse. Essa é a ideia, por isso estamos aqui. Por isso você está aqui, por isso eu estou aqui, por isso teus pastores te congregaram neste lugar. Agora, para isso, precisamos nos submeter a esse discipulado, não de informações, porque na hora da crise, as informações não prestam. Na hora da crise, querido, é decir, entenda muito bem, não adianta cantar aquele louvor que você tanto gosta. E eu não estou me desmerecendo do louvor, porque o que te sustenta é quanto Cristo está crescido. Sabe por quê? Porque Ele é a âncora da tua alma. Quando Ele balança para lá e para cá, a tua alma parece um bêbado. Se Cristo é a âncora, a tua alma em algum momento vai ter que dizer: fica quieta, alma minha, como dizia Davi, escuta, alma minha. Você pode estar certa, você pode ter razão, mas eu decido acreditar naquilo que Deus disse para mim. Senhor, oramos nesta noite. Senhor, liberamos esta primeira palavra, que palavra de introdução não tem nada de introdução, porque Deus já nos está mergulhando nesta verdade. Senhor, nesta noite, Senhor, queremos mais que ser mergulhados na água, queremos beber do Senhor, queremos sair chapados deste lugar, queremos sair embebedecidos, bêbados do Senhor. Assim como o livro de Esther, o rei Assuero declarou que dessem vinho em abundância aos convidados, e que cada um bebesse de acordo ao tamanho do copo que lhe foi dado. Nestes dias queremos beber do Senhor, Senhor, e o Senhor disse que vai liberar vinho abundante. Senhor, e o que determinará quanto vamos beber será a nossa sede. Será a nossa sede, Senhor. O que determina quanto beberemos, Senhor, não é o tamanho de nosso copo, mas é o tamanho da sede
que temos no Senhor. Porque pode haver alguém com um copo grande, mas com pouca sede. Mas pode haver alguém com um copo pequeno, mas com muita sede. E aquele que tem um copo pequeno e muita sede, ele vai beber, e vai beber, e vai beber, hasta ele ficar pleno, hasta ele ficar satisfeito. Senhor, nos submetemos ao processo. Senhor, dizemos que mesmo que não entendamos tudo, nesta noite o Senhor deixou claro qual é o alvo final. E o alvo final é que Cristo seja formado em cada um de nós, Senhor. Cada um de nós, Senhor. Então, que a gente valorize cada elogio, que a gente valorize cada exortação, que a gente valorize cada conselho, que a gente valorize cada puxão de orelha em um momento determinado, porque certamente tudo isto cooperará, não para que eu seja um bom crente, sino para que Cristo seja formado em meu interior. Porque Deus não está procurando bons crentes, Deus está procurando que o seu filho esteja crescido no interior daqueles que foram alcançados pela cruz. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por cada irmão que foi trazido a este lugar. Obrigado por aqueles que acabaram de chegar nesse finalzinho, Senhor, e se esforçaram, terminaram de trabalhar mais tarde, mas estão aqui, Senhor, e o Senhor os trouxe, como também nos trouxe a nós, guardados, protegidos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.